Ajude Leandro Gentil a divulgar a mensagem de Deus. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Vamos ler a partir do versículo 30, que é em relação à parábola. Diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Nós somos levados, a entender algumas coisas por títulos, por títulos. E a gente costumou aprender que é a parábola do bom samaritano, A parábola. Parábola é aquilo que é fictício. Porém, parábola, ela não denomina lugar. Ela não fala de lugar. Não denomina, não dá nome a lugares. Então eu olhando aqui, eu entendi que isso aqui não é uma parábola, foi um acontecimento que Jesus relatou aos discípulos. Em nenhum momento do texto você vai ver assim Jesus falando assim: olha, eu vou contar uma história. Não, Jesus ele fala aqui: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele já dá nome a lugar. Jerusalém para Jericó. Ele não fala que é uma parábola, que é um conto fictício. Assim como lá o rico e o Lázaro, A gente aprende que é a parábola do rico e Lázaro. Mas não é. É um acontecimento real, porque dá nome a lugares e a pessoas. Então sempre quando for dar nome a lugares e a pessoas, não é uma parábola, é um acontecimento real. Então, a gente vai sempre pela publicadora, nesse caso aqui, Almeida, Revista Corrigida. A publicadora coloca aqui, parábola do bom samaritano, e a gente pensa que realmente é uma parábola. Jesus contou algo fictício, mas não é. Foi algo que aconteceu em algum momento e Jesus relatou aos discípulos. Então isso é só por curiosidade. E aí eu coloquei essa parábola para o mundo espiritual. Descia, a Bíblia diz que descia um homem. Eu coloquei a parábola toda para o espiritual, irmãos, para a gente entender o que Deus quer falar nessa noite. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Tudo que Jesus falou, tudo que a Bíblia fala, irmão, tem um significado. E aí eu fui ver o significado, por que é de Jerusalém para Jericó, não é de Jericó para Jerusalém. Então a gente já entende que tem algo aí que está guardado para a gente. Então a Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse descia, geograficamente, a gente entende o quê? Que Jerusalém está aqui e Jericó está aqui, Mas não é. Geograficamente, Jerusalém e Jericó, eles distavam mais ou menos 25 quilômetros de uma cidade para outra. Então não existia um declive grande, de forma que Jesus podia falar: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Não existia um declive, ou não existe geograficamente falando. Quando Jesus fala assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele está falando a respeito de um declínio espiritual ou
financeiro ou social. Por quê? Porque Jerusalém era o local amado, era o local da adoração, era um local respeitado, era um local rico, era uma cidade abençoada e é até hoje. Então Jesus fala assim, olha, tinha um homem que estava em Jerusalém e ele desce para Jericó. Jericó, na época, era uma cidade onde muitas pessoas doentes moravam, onde muitas pessoas doentes residiam, onde muitas pessoas doentes que eram expulsas de Jerusalém iam para lá, porque era uma cidade próxima, e ali havia alguns refúgios financeiros para quem era recuado de Jerusalém, era jogado fora, era expulso, corria para Jericó. Então existe um declínio espiritual nesse significado, descer de Jerusalém para Jericó. Então a gente já entende que existe algo que Jesus queria passar aqui, além do bom samaritano. Esse homem, ele sai de Jerusalém para Jericó por algum motivo. Ninguém saía de Jerusalém e ia embora para Jericó por uma escolha. Não, eu quero ir embora para Jericó e tal. Não, só quem fosse expulso ou tivesse um motivo muito ruim para sair da cidade principal. Ninguém sai da sua terra, da sua cidade, ah não, eu quero ir porque, simplesmente por ir, não. Algum motivo tinha. Então o declínio já começa aí desse homem. Uma decadência, um declínio espiritual, uma decisão ou um formato que obrigou ele a sair de Jerusalém e ir para Jericó. Às vezes a nossa destruição, vou dizer assim, para impactar mesmo, ou as nossas perdas, as nossas aflições, frustrações, está na decisão. Está no motivo porque a gente tem esse declínio espiritual. E às vezes hoje a gente paga um preço pela decisão que a gente tomou lá atrás. De sair do mundo espiritual e ir para o mundo material. Eu nunca esqueci, quando um pastor que veio aqui, eu esqueço o nome dele, mas eu nunca esqueci o que ele disse. Ele disse assim, se todo crente vivesse no mundo espiritual, a igreja era uma bomba poderosa na terra. O problema é que a gente sai muito do mundo espiritual e se materializa demais. A gente se materializa muito. Então o significado de Jerusalém é o mundo espiritual e Jericó é o mundo material. Ele sai do local da adoração e vai para o local da miséria, do aperto, do aperreio. Ele anda esses 25 quilômetros, sai de Jerusalém e vai para Jericó. Então o erro começa aí. A gente só criminaliza, né, aqui os malfeitores, que é uma consequência. A gente só criminaliza o sacerdote, o levita, porque não ajudaram. Mas a gente não olha, por que esse homem saiu? Algum motivo teve. Algum motivo teve para ele sair de Jerusalém para Jericó. Então vamos lá. Ele toma uma escolha, possivelmente humana, para sair de Jerusalém para Jericó. Ou ele tomou uma escolha que fez com que ele fosse obrigado a sair de Jerusalém para Jericó. Então, quando você for tomar uma decisão, seja ela qual for, primeiro peça a Deus para que essa decisão seja de forma que agrade a Ele. Para que você lá na frente não venha sofrer o que este homem sofreu. Então a Bíblia diz que ele sai de Jerusalém para Jericó. Uma decadência espiritual, uma queda espiritual. Aí depois Jesus fala assim, e aí ele caiu. Olha só o que acontece. Ele cai. Esse cair, eu também levo para o mundo espiritual agora.
A Bíblia diz que aquele que está em pé, que cuide para que não caia. É o que a Bíblia diz. Então, a consequência dele sair de Jerusalém para Jericó, já tem a primeira pancada aí. A Bíblia diz que ele cai nas mãos dos salteadores. Ou seja, está em Jerusalém, lugar da adoração espiritual. Quando ele sai de Jerusalém para Jericó, aí ele já começa a ficar o quê? Vulnerável. Quando nós, irmãos, saímos do local que Deus nos colocou ali, né, o local da adoração, o local do mundo espiritual, e a gente sai de lá e vai para um lugar que Deus não quis que a gente fosse, o que acontece conosco? Vulnerabilidade. Nós vamos ficar vulneráveis aos ataques, aos ardis do inimigo, do diabo. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Quando ele sai de Jerusalém para Jericó, era um caminho tortuoso, era um caminho perigoso. Eu li pela história, né? A história conta que era um caminho perigoso, era um caminho onde ficavam os tráficos, os ladrões, os fugitivos. Eles não podiam chegar perto de Jerusalém porque ele era preso ou ia ser morto, então ele ficava pelo caminho. Os ladrões salteadores ficavam naquele caminho, naquele trajeto ali. Então ele sai de Jerusalém e fica vulnerável. Quando fosse a negócio, quando alguém ia a negócio, nunca ia sozinho. Ia com amigos, ia com o exército, ia com alguém da guarda real. Então, por ele ir sozinho, a gente entende que ele não ia instruído. Ele iria por algum motivo consequente do que ele fez. Ou seja, ele estava distante da orientação legal. Nunca saia de qualquer situação, ou vá para qualquer situação, se não tiver uma orientação legal do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele se torna vulnerável e cai. Esse termo cair, irmão, no mundo espiritual, é quando você sai do seu habitat natural, onde você se sente bem e cai. Ou pecado, ou erro, ou falha, seja lá o que for. E ele cai na mão de quem? Dos salteadores, que faz o que com ele? Despojaram ele todo, deixaram ele sem nada. Olha só o que o diabo faz, irmãos. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem o quê? Ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. Ou seja, ele sai de Jerusalém e cai na mão dos salteadores. E os salteadores fazem o que com ele? Despojam ele todo, roubam tudo, levam tudo, e ainda batem nele. É atingido fisicamente, financeiramente e psicologicamente. Por quê? Porque agora ele está sem nada. Talvez se ele tinha alguma riqueza em Jerusalém e ia embora para Jericó levando, os ladrões tomaram tudo. Quando você e eu saímos da orientação de Deus, da presença de Deus, o que vai acontecer? A vulnerabilidade chega na nossa vida, o diabo acha uma brecha, destrói tudo, e olhe lá, se ele não levar tudo da sua vida. É isso que acontece na vida do homem que toma a decisão errada, irmão. Despojaram ele todo, levaram tudo. E espancando, se retiraram. Espancaram ele, maltrataram, roubaram tudo. E a Bíblia diz que deixaram-o meio morto. Esse meio morto, irmãos, quem diz assim, meu Deus, deixaram ele meio morto. Esse meio morto é o livramento de Deus. Que eles poderiam ter matado. E aí eu digo aqui pela autoridade de Deus, às vezes você se sente meio morto. E esse meio morto, irmãos, espiritual, eu quero trazer mais para o mundo espiritual. Esse meio morto espiritual é um livramento de Deus.
Por quê? Porque quando a gente não morre fisicamente, Deus está dando oportunidades para a gente se retratar, reconstruir, renovar nossas forças e dar a volta por cima e continuar. Porque triste é aquele que parte sem Deus, sem salvação. Então, a Bíblia diz que despojam ele todo, espancam ele, se retiram e deixam ele meio morto. A Bíblia diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Para que nós venhamos conseguir dar esta volta por cima, é necessário outra atitude, outra decisão. Esse homem decidiu sair de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho aconteceu tudo isso. Roubaram ele, maltrataram, bateram, deixaram ele sem nada, jogado no chão, meio morto. Aí o meio morto é o quê? Livramento. Se você ainda está em vida, ainda tem vigor, ainda tem alguma esperança, é porque o livramento de Deus existe na tua vida. Deus não permitiu você perecer totalmente. Deus ainda não permitiu você ser levado dessa terra, é porque Deus ainda quer lhe dar uma oportunidade. Aí a Bíblia diz, Jesus fala, aí sim, aí ele está lá, jogado no chão, aí veio o sacerdote, passou de largo, veio o levita, passou de largo. Aí, isso aí é o que a gente já sabe, né? Quem poderia ajudar, não ajudou. Aí aquele pensamento, né, que vem na cabeça do ser humano: poxa, o fulano de tal poderia me ajudar, mas não me ajuda. O fulano de tal poderia estender a mão para mim, mas não estende. Sabe por quê, irmãos? Às vezes Deus não permite A ou B ir lá e te ajudar. Sabe por quê? Porque se o sumo sacerdote fosse lá ajudar ele, possivelmente ele ia chegar lá em Jerusalém de volta e ia dizer assim: olha, eu ajudei um... né? O levita do mesmo jeito: olha, eu ajudei o preso, o fugitivo, seja lá quem fosse, né? Aí eles passaram de lá. Aí chega um samaritano. A Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, né? Não se davam com os judeus. Então, aí o samaritano chega lá, a Bíblia diz que ele ata as feridas, né? Limpa, passa azeite e vinho. O azeite, espiritualmente falando, a gente sabe o que é. O azeite significa a presença do Espírito Santo. O vinho simboliza o quê? O sangue de Jesus. Então ele é o quê? Ele é purificado com sangue e é derramado a presença do Senhor na vida deste homem. Existe um símbolo para isso. Existe um significado para isso. Azeite e vinho. Vinho, sangue de Jesus. Azeite, a presença do Espírito Santo. Dá vontade de pregar pentecostal, né? Mas eu estou indo com calma para que seja mais um ensinamento mesmo. Então vamos lá. Então ele limpa as feridas. Ele ata as feridas. Sabe o que é que Deus quer fazer com você? Deus quer limpar as feridas. Para que você comece a vencer, a receber o azeite e o vinho, primeiro tem que sarar as feridas. Você vê na ordem que Jesus falou aqui, ó. Olha só o que Jesus falou. Primeiro, ele ata as feridas. Ou seja, ele limpa. Eu não posso vir aqui na frente e dizer assim: Senhor, derrama o teu Espírito em mim, se eu estou todo machucado, se eu estou todo ferido, se eu estou todo com rancor, com angústia, seja lá o que for. Não dá.
A presença do Espírito Santo, irmão, ela pode ser derramada na sua vida, mas primeiro você tem que ser sarado. Sarado como? Lá na alma. Eu não digo fisicamente, eu digo na alma. Você tem que ser curado, você tem que ser sarado. Jesus quer derramar azeite e quer derramar o seu sangue na sua vida, mas primeiro, seja sarado. Seja sarado na sua alma. Então a Bíblia diz que ele primeiro ata as feridas, depois ele derrama o azeite, depois derrama o vinho. Primeiro cuidado, as feridas, azeite, vinho. Depois o que ele faz? Pega o camarada e carrega no colo. É por isso, irmãos, que teologicamente a gente compara Jesus com o bom samaritano. Por quê? Porque Jesus, depois que ele sara a nossa ferida, depois que ele coloca azeite, que ele nos limpa com o seu sangue, aí ele nos carrega no colo. Aí diz assim: tu és meu, aleluia. Tu és meu, eu vou te carregar no colo, aleluia. Eu vou te levar para onde eu tiver que levar. E a Bíblia diz que depois ele coloca em cima da carruagem lá e leva para onde? Para o hospital. Aí lá no hospital ele termina de ser sarado, termina de ser curado. E ele ainda diz assim: olha, cuide bem deste homem. E tudo que ele gastar aqui, na volta eu vou pagar. Jesus pagou um alto preço por você, irmão. Jesus derramou o seu sangue e foi um alto preço para que você seja sarado, para que você seja curado, para que você seja restaurado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Atou as feridas, aplicou azeite, aplicou vinho, colocou na cavalgadura e levou para o hospital. Depois do hospital, aquele homem estava curado e pronto para viver uma nova vida. E aí o que acontece depois? O judeu vai para a terra judaica e o samaritano vai para Samaria. Aí ele não vai poder dizer para ninguém dos judeus: olha, eu cuidei de um judeu. Não, porque ele vai para outro lugar. E o que acontece? Por que o sacerdote levita não ajudaram? Porque talvez todo mundo ia ficar sabendo lá, né? Aí aquele homem poderia dizer assim: ah, foi fulano, foi... Não, agora ele pode dizer assim: foi Deus que enviou o samaritano lá para me ajudar. Deus quer fazer isso na sua vida, para que quando acontecer um milagre na sua vida, você diga assim: foi Deus que fez, foi o Senhor que fez. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus possa nos guardar e nos abençoar de forma poderosa. Que você possa ser sarado, as suas feridas. Que o azeite do Senhor derrame na sua cabeça. Que o sangue de Jesus te purifique de todo mal, de todo pecado. E você possa viver uma vida continuamente na presença de Deus. Em nome de Jesus. Ajude Leandro Gentil a divulgar a mensagem de Deus. Inscreva-se no canal e acione o sininho.